Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, mais um encontro nosso aqui, né? Só falta o cafezinho, que eu adoro café. Mais um encontro nosso aqui, pedagógico, mais um momentinho especial de troca de experiências, né? E a gente fala sobre nossas vivências aqui. Eu falo só, já falei isso várias vezes, recorrentemente, sobre que são vivências que a gente vem passando ao longo do tempo e às vezes posso até ter feito isso aqui só para deixar mesmo registrado, para um dia eu ver, nossa, eu passei por isso tudo, né? Como é que pode sobreviver a isso tudo? E a gente sobrevive, né? Coordenador é sobrevivente. Toda a gente está dizendo assim, ó, isso é mesmo. Ai, meu Deus. Tem gente aí que está descabelado, né? Com a nossa prática. Mas é isso mesmo, todo cargo de liderança não é fácil, né? A gente toma, por exemplo, de Jesus, né? O nosso líder maior e passou pelo que passou, não é tu coordenador bonitão, bonitona aí que vai passar de boa não, tá? E passa, se deixar tudo passar. Nossa, você vai ser maravilhoso, maravilhosa se tudo que acontecer no contexto escolar você dizer ah, tá massa. Não, tudo bem. Ah, aceita tudo. Não põe regras, não põe limite, que aí você vai ser top. Mas, infelizmente, as escolas já contratam um coordenador exatamente para alinhar as coisas que estão fora do controle da gestão. Por isso que existe o coordenador pedagógico, né? Para estar ali observando como é que está sendo as aulas dos professores, além das orientações pedagógicas que você tem que dar projetos, fornecer informação continuada, além de você ser, e além você ainda tem que estar assim, dando aquela volta na escola, né, discretamente, dando aquela voltinha, observando a prática do coordenador. Por várias escolas que eu passei, algumas escolas que eu passei, os gestores às vezes querem que eu faça isso, né? Que talvez vocês façam isso na escola de vocês, eu não sei, mas eu acho constrangedor, eu não acho bacana, eu não acho legal ficar em sala de aula, né? Se a pessoa está ali sentada e vendo e anotando, você está ali anotando pontos, né? Geralmente negativos do professor, não acho legal, né? Ou o professor ali, com a sua presença, vai dar uma aula show, porque, olha, hoje eu vou ficar na tua sala, então ele vai dar uma aula show, não vai ser natural, não vai ser algo natural, essa sua presença não vai acontecer de forma natural, então não acho interessante. O que eu acho mais interessante é você passando nos corredores, dar aquela olhadinha, dar o bom dia, né, para a turminha, e fica ali de olho, que é a nossa faz parte da nossa prática, saber como professor, se está havendo engajamento ali, professor, aluno, não como com aquele olhar reprovativo, né? Não, mas com aquele olhar de aquele olhar de que a coisa realmente está acontecendo, né? Óbvio que, pelo menos eu pego o planejamento das professoras, né? Os cadernos, né? Que a gente utiliza caderno, tem o sistema, e o sistema agenda, né, que o planejamento é posto lá, você pode olhar o planejamento lá pelo sistema ou o caderno dos professores. Eu prefiro caderno porque ali se precisar colocar alguma observação, eu coloco, professora, vem cá, vamos aqui, fica algo mais prático, né? O sistema você tem que abrir sistema, ir lá na aba planejamento, abrir aquela data, então o caderno é mais dinâmico. Não é porque eu sou velha, não, tá? É porque realmente eu acho mais dinâmico do que o abrir sistema. Enfim, cada um tem seu método. E você sabe exatamente o que era para acontecer naquela aula, né? E às vezes você passa uma vez, as crianças estão lá com massinha. A aula era de matemática. E você passa outra hora, o aluno não tinha dobradura, não tinha recorte e colagem, e tá a criança cortando papel. Isso eu estou dando exemplos assim aleatórios, tá, gente? Aí você passa e tá a criança com os brinquedos lá, brincando. E a aula não aconteceu até agora. Ué, o que está acontecendo? Né?
que eu sei exatamente o que era para estar acontecendo naquele dia. Então, a gente tem que estar sempre chamando esse professor, né? O que está acontecendo? Que a aula hoje professora, a aula não era de matemática, não era de linguagem, não era de Libras, né? Não era de. Então, gente, é chamar esse professor realmente, que talvez ele esteja com dificuldade, talvez ele não tenha domínio da série a qual ele está inserida, isso tem que ser reparado. Não pode ficar dessa forma. A gente tem que realmente estar ali acompanhando de perto aquele professor e ele precisa entender que nós temos, as crianças, eles têm um currículo a cumprir, né? Hoje a gente principalmente ensino fundamental, eles precisam chegar num determinado, vamos dizer, no final do ano, com aquele currículo completo, aprimorado, bem elaborado, bem distribuído, porque senão essa falta de hoje, né, que o professor não estava muito afim de trabalhar, né, a gente vê que é um professor produtivo, mas tem dia que ele dá aquela viajada na maionese, tipo assim, não estou afim de dar aula hoje, então eu vou enrolar. A palavra é essa, somos coordenadores, todo mundo sabe que isso aqui acontece, então eu vou enrolar. E cabe o coordenador estar chegando junto, já puxando esse professor para a realidade. Olha, professor, você planejou isso, o que está acontecendo? Eu passei na sua sala e não vi isso, e de repente foi um olhar desfocado teu. Não, porque hoje eles conseguiram rápido, terminaram o meu planejamento. Então, eu costumo chamar meus professores e dizer, então pega esse tempo sobrando e vai reforçar aqueles que têm dificuldade, aqueles que estão precisando de assunto, de reforço em outra área que não estava no planejamento. Me chama, Lucrécia, deixa eu alinhar isso aqui, porque a turminha terminou rápido e agora eu vou dar reforço disso aqui. Então, eu vou acrescentar aqui no meu planejamento isso aí. E não você deixar passar esses momentos, né, de embromation, né, que o professor está ali querendo, vamos dizer, no popular, né, na malandragem, querendo enrolar ali o tempo. E a gente percebe, gente, que escola, as crianças, às vezes, se você for ver mesmo, no preto pelo branco, eles eram para estar em sala de aula, estar ali estudando os conteúdos de forma lúdica ou de forma gamificada ou de qualquer forma, eles não ficam 4 horas de aula, né? Porque para a gente cumprir o currículo, a gente precisa dar 4 horas de aula, mas veja só, essa criança nunca chega às 7h30 na escola, ela chega às 8, então aí você já perdeu 30 minutos de aula. Aí tem aquela pausa para o intervalo, que já são 15 minutos. Então, o aluno já perdeu 45 minutos de aula. Aí, o professor, naquele dia, não está muito afim de dar aula, ou então já deu o conteúdo rapidinho e tal, e pronto. E parou a aula 10 horas da manhã, então essa criança perdeu 3 horas de aula. Então, essa criança, naquele dia, ele só teve 1 hora de aula. Isso é justo? Isso é justo com o pai que paga escola, e mesmo que ele não pague, mesmo que seja escola pública, a gente paga imposto e a gente precisa, sim, que os nossos filhos, meus filhos, eu fui educada em escola pública, meus filhos, boa parte dos estudos dele foi na escola pública, de qualidade, graças a Deus, né? Graças a Deus, eles atingiram as metas, né, estabelecidas lá no currículo, na grade curricular, de todas as aulas, foram professores maravilhosos. Isso marca no ano seguinte, quando o pai chega e faz, ei, professora, Lucrécia, ainda bem que o ano terminou, porque aquela professora, porque os pais detectam, aquela professora, vou lhe contar, foi complicado. Ai, que saudade que eu tenho da tia do ano passado. Espero que a desse ano seja melhor, então que aquela outra tia volte para dar aula para o meu filho, porque ele amava as aulas dela. Isso não é legal também a gente ouvir. Tá bom? Eita, desculpa, o videozinho de hoje foi até grande, né? Falar sobre um tema tão chato, mas infelizmente acontece. E é isso aí, não deixemos que a nossa prática, que esse olhar
esteja sempre conectado, esse olhar radar que o coordenador tem que ter, né? Esse olhar de águia, que a gente fala que é olho de águia, estejam sempre a par de tudo que está acontecendo, porque lá na frente quem paga por esse processo não é o professor, não é o coordenador, não é a direção, e assim às vezes é a escola, e o, o mais indefeso de tudo isso são os alunos que acabam perdendo, né? Então, é isso. Tenha um excelente restinho de dia, de noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Até o próximo.